Você chegou até aqui com uma sensação que não nasceu de acaso. E essa sensação já é uma forma de chamada. Há lugares que Deus prepara antes de você conseguir nomeá-los, e há encontros que amadurecem em silêncio até o coração finalmente reconhecê-los. O título desta mensagem já carrega uma porta aberta, porque fala de escolhidos, de dois, de lugar novo, de preparação, de prontidão e de entrada. E quando essas palavras se juntam, elas não soam como promessa distante, mas como mesa posta em segredo. Você talvez tenha sentido isso em dias comuns, na cozinha ainda quieta, no celular virado para baixo sobre a mesa, no olhar cansado depois de um dia longo. Talvez tenha sentido isso ao fechar uma porta antiga, ao guardar um objeto que já não combina com a casa interior que você está se tornando. E talvez a sua alma tenha percebido antes da sua mente que algo foi separado para você. Existe um tipo de preparo que não faz barulho, mas muda a direção dos passos. Existe um lugar que não nasce do esforço da pressa, e sim da fidelidade de Deus. Eu quero que você permaneça comigo, porque o que foi preparado para vocês dois já começou a se aproximar da realidade. Você não está ouvindo apenas uma ideia bonita. Você está sendo colocado diante de um reconhecimento. Há momentos em que o céu trabalha com tanta delicadeza que a única prova visível é a paz que desce sem pedir licença. E essa paz não costuma aparecer no meio do caos como espetáculo, mas no íntimo, quando a alma percebe que já não precisa forçar o que antes parecia impossível. Talvez você tenha carregado uma expectativa antiga, dessas que permanecem mesmo quando ninguém mais vê. Talvez você tenha segurado em silêncio o nome de alguém, a imagem de um futuro, a esperança de um recomeço que ainda não tinha endereço. E agora, algo dentro de você está sendo realinhado com um caminho mais limpo. Não é exagero dizer que Deus prepara o lugar antes de levar os que são chamados para Ele. Isso aparece como aconteceu com... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida, mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o protocolo secreto dos escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo muitos passos de fé. Primeiro a palavra, depois a travessia, depois a confirmação no chão. Assim como a casa precisa existir antes de a família entrar, o destino também precisa ser preparado antes de ser habitado. O que está sendo revelado aqui não é urgência humana, é ordem divina. E onde há ordem de Deus, há também descanso para o seu coração. Existe uma diferença entre sobreviver em qualquer canto e habitar o espaço certo. Você talvez saiba o peso de permanecer em ambientes que já não conversam com sua paz, em conversas que drenam sua força, em expectativas que não cabem mais na pele. O corpo sente quando um lugar termina antes da palavra terminar, e a alma sente quando um tempo antigo insiste em continuar depois da estação. Há coisas que não se desfazem por drama, apenas por amadurecimento. Há portas que deixam de servir porque o chamado cresceu,
E isso pode doer, porque o familiar parece seguro mesmo quando já não alimenta. Mas o Senhor não conduz vocês dois para uma repetição cansada, e sim para um território onde a presença volte a respirar. Talvez seja por isso que você tem sentido uma inquietação santa, aquela que não acusa, apenas move. O coração fica mais sensível, os detalhes começam a falar, e o que era ruído perde força diante de uma certeza silenciosa. Você não está sendo empurrado para fora, está sendo chamado para dentro do que foi preparado. E entrar exige coragem, mas também exige confiança no Deus que já foi adiante. Há um gesto de fé que começa quando você para de pedir permissão ao medo. Em muitos dias, você tentou medir o futuro pelas faltas do presente, como se o que falta agora pudesse cancelar o que foi prometido. Mas o preparo de Deus não depende da aparência do momento, porque Ele trabalha em camadas que os olhos não alcançam de primeira. Você pode estar vendo apenas o corredor, enquanto a sala já está pronta. Você pode estar ouvindo apenas o silêncio, enquanto o céu já organizou o encontro. Isso não significa ausência de processo, significa que o processo já está sendo governado. Às vezes o Senhor retira um encaixe antigo para que você não confunda costume com destino. Às vezes, Ele permite uma espera mais longa para curar o impulso de aceitar migalhas. E enquanto isso acontece, vocês dois vão sendo ajustados para entrar sem ferir o que é novo. O lugar preparado também prepara quem entra, porque não basta chegar. É preciso caber com verdade. E verdade, nesse caminho, é paz, é maturidade, é reverência, é aliança que não se vende ao cansaço. Talvez o que mais tenha pesado em você não tenha sido a demora, mas a sensação de estar entre portas. Entre o que acabou e o que ainda não apareceu. Entre a memória e o início, entre a saudade e o discernimento. Esse intervalo costuma ser o lugar onde a alma mais aprende. É ali que você descobre que nem toda pressa é direção e nem toda quietude é atraso. Há um modo de esperar que endurece, e há um modo de esperar que afina a escuta. Você está sendo conduzido para o segundo. Quando Deus prepara um lugar para vocês dois, Ele também prepara a linguagem da travessia. Nem tudo será explicado, mas tudo será conduzido. Nem tudo será rápido, mas tudo será seguro. E a segurança do céu não se mede pelo barulho, e sim pela fidelidade. Se hoje algo em você suspira com alívio ao ouvir isso, receba esse alívio como um sinal de alinhamento. O que é seu não precisa ser arrancado, precisa ser recebido. E o que é recebido com Deus nunca chega vazio, porque vem carregado de sentido, de paz e de presença. E imagine por um instante uma casa antes da chegada dos passos. A porta está ali, a mesa já foi colocada, a luz já foi acesa, e ainda assim o ambiente permanece em silêncio porque os que pertencem àquele espaço ainda não entraram. Essa imagem fala com você porque seu coração conhece o peso da espera e também conhece a esperança de encontrar finalmente o lugar certo para repousar. Há uma diferença entre estar abrigado e estar em casa. A primeira condição protege, a segunda devolve identidade. E é isso que Deus faz quando prepara um lugar para vocês dois. Ele não apenas oferece cobertura, ele restaura pertencimento. Pense no modo como um quarto muda quando recebe vida, quando o ar se enche de presença, quando a mesa deixa de ser enfeite e passa a servir comunhão. É assim que o preparo divino age por dentro do tempo. Ele não improvisa os detalhes, ele os amadurece. Ele não constrói para impressionar, ele constrói para sustentar. E o que sustenta a vida de vocês dois não será a força do controle, mas a harmonia do propósito. Há um chão que já foi marcado para o passo de vocês, e esse chão não está vazio, está pronto. Você pode até ter tentado entrar em espaços que não eram seus, porque a alma às vezes confunde carência com convite.
mas o Espírito de Deus não permite que você permaneça indefinidamente onde precisa se encolher para caber. Há um tipo de constrangimento que não vem de humildade, vem de desalinho. E quando o desalinho cansa, o coração começa a buscar a verdade com mais fome. Talvez você tenha notado isso em coisas pequenas, como a sensação de não pertencer mais a certas conversas, a certos hábitos, a certas formas de viver o afeto. Talvez tenha percebido que o que antes parecia suficiente agora parece raso. Isso não é ingratidão, é crescimento. E crescimento, muitas vezes, parece perda antes de parecer promessa. Mas Deus sabe reposicionar o desejo sem destruir a ternura. Ele sabe levar vocês dois para um lugar novo, sem apagar a história que os trouxe até aqui. Há maturidade nesse chamado, há paz nesse reposicionamento. Há uma mesa sendo arrumada com a delicadeza de quem conhece o peso de um coração cansado. E quando o Senhor prepara um lugar, Ele também prepara o interior de quem vai sentar. Existe também uma forma de confirmação que não vem em trovão, mas em constância. Você pode ter esperado uma grande prova, e em vez disso, recebeu pequenos sinais repetidos, quase discretos, como quem é guiado por lâmpadas acesas no corredor. Uma palavra ouvida no momento certo. Um alívio sem explicação. Um desejo que voltou sem pressa. Um desapego que enfim aconteceu. Essas coisas não são menores do que parecem. Muitas vezes, o céu confirma com o que é simples para que o coração não precise se defender do extraordinário. E é por isso que você precisa aprender a ler o que acontece no cotidiano. O lugar preparado por Deus se anuncia também na forma como sua ansiedade vai sendo desacelerada, como sua respiração vai ficando mais funda, como suas noites começam a soltar um pouco da rigidez. Há uma mão invisível alinhando vocês dois com um caminho que não foi improvisado. O que parecia solto está sendo amarrado com propósito. O que parecia disperso está sendo reunido em direção. E quando a direção é de Deus, até o silêncio coopera. Se até aqui essas palavras encontraram você por dentro, escreva nos comentários 888. Esse número, dito assim, é só um sinal de confirmação, uma maneira simples de reconhecer que algo tocou onde precisava tocar. Escreva 888 e volte para mim. Não porque o número tenha poder em si, mas porque o seu gesto se torna um pequeno acordo com o que está sendo revelado. Há momentos em que o coração precisa marcar presença diante da própria percepção. E esse é um deles. Quando você escreve, você não está fabricando nada. Está apenas reconhecendo o que já estava acontecendo em silêncio. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber exatamente por quê. Talvez agora perceba que a sua alma estava esperando uma palavra como esta para se alinhar de novo. O que foi preparado para vocês dois não se move por ansiedade, mas se confirma por paz. Então, deixe esse sinal ser pequeno e verdadeiro. E depois, volte para mim, porque a travessia ainda continua e o lugar novo ainda está mais perto do que parece. Há uma estranha beleza em perceber que Deus não chama vocês dois para a pressa, mas para a prontidão. Prontidão não é agitação, é postura interior. É quando o coração deixa de correr atrás de todas as saídas e começa a discernir a porta certa. Você talvez tenha vivido por tempo demais tentando adivinhar o próximo passo, e isso cansa a alma. Mas o preparo de Deus não exige adivinhação, exige sensibilidade. E sensibilidade nasce quando o barulho baixa o suficiente para a verdade respirar. Pense de novo na casa pronta. A cadeira não pergunta quem merece sentar nela. Ela simplesmente aguarda o corpo certo. A mesa não se esforça para ser mesa. Ela cumpre a sua função quando a comunhão chega. Assim, é com o que Deus separou para vocês dois. Já existe uma forma, um espaço, um encontro de medidas exatas, e vocês não precisam se violentar para caber nele.
O caminho de entrada pode exigir despedidas, mas não exige perda da identidade. Pelo contrário, ele devolve nome ao que o medo tentou borrar. E isso é mais profundo do que um recomeço comum, porque carrega a assinatura da providência. Quando a alma reconhece que Deus já foi adiante, ela para de tratar o invisível como ausência. Você começa a olhar para a vida de outro jeito. O que antes era apenas espera, passa a ser preparação. O que antes parecia desconexão, passa a ser ajuste. O que antes parecia atraso, passa a ser proteção. E não é fácil aceitar isso quando o coração quer certezas imediatas. Ainda assim, há uma serenidade vindo sobre você que não nasceu do controle, e sim da rendição. É como se uma parte do seu interior finalmente dissesse que não precisa mais construir por medo. Esse é um ponto sagrado. Porque quando você para de construir por medo, você começa a receber por aliança. E aliança é mais estável do que impulso, mais profunda do que emoção, mais forte do que o relógio. O lugar novo que Deus preparou para vocês dois já carrega essa linguagem. Não é um lugar para provar valor, é um lugar para viver verdade. Não é um lugar para competir, é um lugar para permanecer. E permanecer, quando é de Deus, tem a paz de quem chegou sem precisar se desfigurar. Há sinais que só a coragem percebe. Você talvez tenha notado isso no modo como certas portas se fecham sem espetáculo, como se o céu dissesse que não vale a pena insistir onde não há vida. Talvez tenha notado também a insistência da graça, porque a graça não grita, mas retorna. Ela volta em forma de pensamento limpo, em forma de lembrança que acalma, em forma de desejo que purifica. E quando ela volta, não volta sozinha, volta com direção. O que Deus está preparando para vocês dois não depende da nostalgia do passado, porque o passado não consegue sustentar um lugar novo. O novo exige um coração disponível, e disponibilidade, aqui, significa deixar de exigir que o futuro repita as dores para que você se sinta no controle. Significa aceitar que existe uma forma melhor de viver a mesma promessa. Esse é o ponto em que muitos desistem, mas você não precisa desistir. Você foi chamado para atravessar com discernimento a um endereço espiritual esperando para se tornar cotidiano. Há uma mesa pronta para se tornar hábito santo. Há um encontro que não será acidente, mas alinhamento. A partir daqui, a imagem que antes era apenas estática começa a se mover por dentro. A casa preparada não é mais uma ideia distante. Ela ganha temperatura, textura, respiração. Você quase consegue sentir o piso sob os pés, o ar mudando quando a porta se abre. A estranha calma de entrar num ambiente onde tudo parece dizer que você chegou ao ponto certo. E esse movimento interior não é fantasia. É a maneira como Deus começa a confirmar aquilo que ainda não se completou no tempo visível. Você não precisa apressar a cena, porque o céu já sabe o ritmo dela, mas precisa perceber que o movimento começou. A prontidão de vocês dois está sendo formada no invisível, e isso inclui desaprender o costume de se proteger de tudo. Proteção excessiva às vezes impede a bênção de tocar a pele. Por isso, respire sem culpa. Não lute contra a sensação de que algo grande, porém sereno, está se aproximando. O lugar novo não virá para ferir, virá para organizar, virá para acolher. Virá para mostrar que a fidelidade de Deus também pode ter cheiro de casa limpa, de mesa posta e de descanso verdadeiro. Se a imagem dessa casa abriu alguma clareza em você, escreva "Estou pronto" nos comentários. Não como pressa, mas como reconhecimento de que o coração já sabe o próprio tempo. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Esse pequeno gesto não encerra nada. Ele apenas confirma que o passo interior começou. Há uma coragem silenciosa em dizer que está pronto quando a paisagem ainda não mostrou tudo. E essa coragem agrada ao céu, porque não nasce da força humana, mas da confiança.
Talvez você ainda tenha áreas trêmulas, e tudo bem. Prontidão não significa ausência de tremor. Significa não deixar o tremor governar. O lugar preparado por Deus para vocês dois não precisa de perfeição para ser habitado. Precisa de verdade. E a verdade de um coração pronto é mais preciosa do que qualquer aparência de controle. Então receba esta palavra como quem recebe uma chave que ainda está quente da mão que a entregou. O que vem agora pede presença e não performance. Volte para mim, porque a casa continua se abrindo e a travessia ainda guarda mais uma camada. Há uma hora em que o coração para de perguntar se merece e começa a entender que foi chamado. Isso muda tudo, porque merecimento vive medindo, mas chamado vive obedecendo. E obedecer neste caminho não é perder liberdade, é encontrar a forma certa dela. Você foi sendo conduzido, mesmo quando não parecia. Foi preservado, mesmo quando não entendia. Foi desenhado para um tipo de vida que não depende do improviso para existir. O lugar que Deus preparou para vocês dois carrega essa qualidade. Ele não é um prêmio por desempenho, e sim um espaço de encontro com o propósito. E propósito muda a maneira como você sente o tempo, porque já não é o relógio que governa a alma, e sim a certeza do que foi prometido. Às vezes, isso aparece como vontade de limpar a casa por dentro, de reorganizar pensamentos, de encerrar conversas vazias, de voltar a orar sem espetáculo. Esses movimentos simples não são pequenos, eles são o idioma da preparação. E quem aprende esse idioma percebe que Deus já está ocupando os cantos do que antes parecia vazio. Talvez você tenha pensado que a espera significava esquecimento, mas a espera também pode ser o modo como o amor amadurece sem se corromper. Há promessas que quebram quando são apressadas demais, e há encontros que só sobrevivem porque foram guardados com paciência. O Senhor sabe a diferença. E Ele não está apenas levando vocês dois para um lugar novo. Está ensinando vocês a receber esse lugar de um jeito novo. Isso é importante porque o coração pode entrar sem perceber e ainda continuar fechado por dentro. Mas a graça quer algo mais profundo. Ela quer que você atravesse com a alma inteira, não apenas com o corpo. Você talvez esteja sentindo isso na forma como uma antiga resistência começa a afrouxar. Talvez esteja percebendo que a necessidade de controlar tudo já não soa tão convincente. Isso é a mão de Deus abrindo espaço. E quando Ele abre espaço, o que entra não vem para competir com a sua paz, vem para confirmá-la. O lugar preparado para vocês dois não é uma fantasia para amanhã. É uma realidade que já começou a se organizar no plano certo. Há coisas que só se entendem olhando para trás com reverência. O que antes parecia atraso ganha sentido quando você percebe que havia proteção escondida ali. O que parecia silêncio ganha significado quando você vê que Deus estava afinando o caminho. O que parecia ausência agora se mostra como preparação cuidadosa, e essa leitura nova da vida é uma graça. Porque o sofrimento sem sentido pesa mais do que o sofrimento que encontra direção. Você está sendo conduzido para essa direção, não para negar as dores, mas para colocá-las em um lugar onde já não dominam a leitura do futuro. E isso importa para vocês dois, porque o lugar novo exige olhos treinados pela paz. Não é um lugar para repetir velhas urgências, é um lugar para respirar com profundidade. É um lugar para ouvir o que é dito sem a distorção do medo. É um lugar onde a fidelidade ganha rotina e a ternura ganha chão. O céu não está improvisando o que vem, está revelando com calma o que já foi preparado. E essa revelação vem para firmar o seu passo, não para confundir. Eu quero que você perceba como a mudança começa dentro antes de se tornar visível fora. Você pensa diferente, sente diferente, discerne diferente. Pequenas coisas passam a incomodar menos,
E coisas que antes eram pequenas agora revelam seu peso verdadeiro. Isso faz parte do amadurecimento do chamado. Quando Deus prepara um lugar para vocês dois, Ele também prepara a forma de vocês dois habitarem esse lugar. Isso significa deixar cair o que não combina mais com a vida nova, como quem troca uma roupa apertada por algo que respira melhor. Significa também aprender a esperar sem ansiedade, a amar sem pressa de posse, a reconhecer sem dominar. Essas são marcas de quem está sendo conduzido com seriedade. Talvez o mundo chame isso de lentidão, mas o céu chama de alinhamento. E o alinhamento tem um tipo de beleza que só se revela aos poucos. À medida que você se permite entrar nele, algo em você volta ao lugar. A respiração se acalma, a mente desacelera, o coração ganha peso bom, e esse peso bom é a presença de Deus confirmando que o caminho existe. Agora a imagem da casa não está mais parada, ela se torna uma travessia viva. Você se vê chegando com passos que já não procuram aprovação em qualquer voz, porque o endereço certo não depende da opinião de quem ficou do lado de fora. Essa é uma mudança profunda. Muitos vivem tentando traduzir a própria vida para quem nunca foi chamado a caminhar nela. Mas vocês dois estão sendo chamados para algo que só faz sentido dentro da linguagem de Deus. A porta se abre quando o interior já foi preparado para reconhecer o lar. Por isso, talvez você tenha sentido algumas saídas ficarem menores, algumas expectativas ficarem estreitas, algumas conversas perderem o brilho. Não é vazio, é separação. Não é perda, é consagração. E a consagração tem sempre esse gesto de tirar o excesso para que a presença seja vista. O lugar novo não aceita máscaras antigas, porque ele foi preparado para a verdade, não para a encenação. E verdade aqui é a pessoa inteira chegando com o que tem, com o que aprendeu, com o que ainda precisa entregar. Isso é suficiente para Deus. Se essa travessia já começou a se mover dentro de você, deixe seu like como um amém sem palavras. Não como métrica, não como barulho, mas como concordância silenciosa com o que foi nomeado aqui. Deixe seu like e volte para mim. Há algo simples e bonito nesse gesto, porque ele não precisa explicar tudo para reconhecer o que é verdadeiro. Às vezes, a alma diz amém antes da boca conseguir formular qualquer frase, e esse amém discreto também é adoração. Ele diz que o coração foi tocado, que a palavra encontrou morada, que a direção fez sentido. Você não precisa transformar isso em espetáculo. Basta permitir que o assentimento aconteça. O lugar preparado para vocês dois também pede esse tipo de resposta. Firme, serena, sem ruído desnecessário. E quando você oferece esse concordar interior, você se alinha ainda mais com a paz que já estava chegando. Volte para mim, porque há alguém que precisa ser alcançado por essa mesma palavra, e a entrega ainda não terminou. Há pessoas cuja presença você sente mesmo antes de vê-las. E talvez, enquanto escutava tudo isso, um rosto tenha surgido no seu pensamento com uma clareza inesperada. Alguém que anda cansado em silêncio, alguém que carrega responsabilidade demais, sem quase nunca ser notado. Alguém que continua forte por fora, enquanto por dentro pede descanso. Pode ser alguém que trabalha muito e dorme pouco, alguém que sorri quando deveria ser cuidado, alguém que já não sabe como dizer que precisa de uma porta aberta. Quando uma pessoa assim vem à mente, isso não costuma ser coincidência vazia. Às vezes, é a forma como Deus entrega alguém ao seu coração para que a palavra não fique só em você. Se esse rosto apareceu, compartilhe isso com essa pessoa. Não como propaganda, mas como entrega. Faça chegar até ela do mesmo modo que chegou até você. Porque há mensagens que são de mesa posta e não de arquivo guardado. Há palavras que precisam circular como pão repartido. O lugar novo que Deus preparou para vocês dois também toca esse princípio. O que é recebido com graça pode ser repartido com cuidado. E ao repartir,
Você não perde, você participa da circulação da misericórdia. Talvez essa pessoa que veio à sua mente esteja vivendo exatamente a tensão entre o que acabou e o que ainda não nasceu. Talvez ela tenha aprendido a chamar de normal uma rotina que já não alimenta. Talvez tenha se acostumado a se diminuir para não incomodar. E talvez seja justamente por isso que essa entrega importa agora. Porque quando a palavra certa alcança alguém cansado, ela não oferece fantasia, oferece fôlego. Você pode ser parte desse fôlego para alguém hoje. Isso faz parte do modo como Deus confirma que o lugar preparado não é só para consumo interno. Ele também se torna testemunho para outros. A vida de vocês dois, quando alinhada, pode lembrar alguém de que ainda existe uma mesa pronta, ainda existe um espaço que cabe, ainda existe um lugar onde o coração não precisa implorar para permanecer. Essa consciência amplia tudo. Ela transforma o que parecia apenas pessoal em sinal de cuidado para mais de uma história. Isso é bonito porque a graça de Deus quase nunca chega sozinha. Ela passa por pessoas. Então, entregue com ternura e deixe que a palavra siga seu caminho. Agora você está mais perto da parte em que a identidade precisa ser confirmada com clareza. Tudo o que foi dito até aqui já trabalhou em você como água em pedra, como luz em quarto fechado, como vento que abre a janela sem quebrá-la. E talvez você perceba que algo em você já concordou antes mesmo de ser nomeado. Isso é importante, porque a confirmação não nasce do desejo apenas. Ela nasce do encontro entre a palavra e a verdade interior. Antes de atravessar para o que vem, escreva "Eu sou escolhido" nos comentários. Não como desejo distante, mas como confirmação do que está sendo reconhecido. Escreva "Eu sou escolhido" e volte para mim. Esse gesto não inventa a identidade, ele a sela. E quando você o escreve, você participa do próprio alinhamento com a voz que o chamou. Há algo muito sério e muito terno nisso, porque o chamado não humilha, não oprime, não força. Ele reconhece, levanta, reposiciona. E a sua resposta escrita se torna uma maneira de dizer que você recebeu a palavra no lugar certo. Volte para mim, porque ainda há sentido para ser recolhido, e o coração ainda precisa ver a imagem inteira. Quando você olha para trás, depois de ouvir tudo isso, percebe que nada estava solto. O silêncio tinha função, a espera tinha forma, o aperto tinha linguagem. Até a sensação de estar entre uma porta e outra fazia parte da pedagogia de Deus para o seu coração. A imagem da casa preparada agora já não parece só externa. Ela também descreve o que está acontecendo por dentro. Uma sala foi arejada, um canto foi limpo, uma mesa foi posta. Um lugar antigo foi deixado com respeito, mas sem nostalgia que prenda. E vocês dois, mesmo que ainda estejam caminhando em ritmos que nem sempre se explicam, já começam a convergir para a mesma paz. Isso é bonito porque revela que o preparo não era fragmento, era convergência. Cada detalhe apontava para a mesma direção. Cada pequena confirmação servia para a mesma mesa. Cada pausa era uma mão invisível afastando o excesso para que o essencial aparecesse. Agora o coração entende melhor porque não foi possível ficar em qualquer lugar. O que Deus preparou não combina com improviso vazio. Combina com verdade, com presença, com aliança amadurecida, com descanso que não precisa pedir desculpas para existir. Há também uma cura acontecendo na forma como você espera. Antes de... Atenção, você precisa entender o que está acontecendo agora. Algumas pessoas se afastaram, certas portas se fecharam, e situações que pareciam seguras começaram a mudar sem explicação. Isso pode não ser coincidência. O protocolo secreto dos escolhidos foi criado para quem sente que Deus está reorganizando sua vida,
mas ainda não consegue compreender o motivo de tantas perdas, silêncios e interrupções. Ao longo de 7 passos, você vai aprender a reconhecer o que precisa ser deixado, o que está sendo protegido e quais sinais podem surgir antes de uma grande mudança. Não force portas que talvez tenham sido fechadas por proteção. Não insista em pessoas e caminhos que já cumpriram o papel deles na sua jornada. Existe um momento em que insistir deixa de ser fé e passa a ser resistência. Acesse agora o Protocolo Secreto dos Escolhidos. Eu deixei para você no topo dos comentários deste vídeo.